Lucas capítulo 5, a pesca maravilhosa. Lucas 5, verso 1, a palavra diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Amém, Jesus? Presta atenção para a gente entender o recado de Deus. O texto mostra um momento de frustração. Pedro e aqueles que com ele estavam foram pescar. O Pedro não era um pescador qualquer. O Pedro sabia tudo de pesca. Sabia muito. Sabia a maré certa para pescar, a lua, que tudo isso influi, né? Pedro conhecia os pesqueiros, o lugar onde os peixes ficavam, os ventos, sabia tudo. Mas apesar dele conhecer muito bem o mar, apesar dele conhecer muito bem o ambiente de trabalho dele, e ali todos os dias para pescar, certamente já tinha feito grandes pescarias ali, aquela noite ele não apanhou nada. Aquela noite foi uma noite dura, uma noite de frustração. A Bíblia mostra o momento em que, após lançar redes durante a noite toda e não apanhar nada, eles estavam lavando suas redes, ou seja, já tinham desistido. Vamos lavar as redes e guardar, porque essa noite não foi boa para a gente, não pegamos absolutamente nada. E esses homens não pescavam por esporte, era para sustentar a família deles. Eles precisavam do dinheiro, havia um investimento sendo feito ali. Então foi uma noite investida, foi tempo investido, foi dinheiro investido, foi tanta coisa investida, e eles não apanharam nada. Talvez assim tenha sido a vida de muita gente. Pastor, eu não consigo prosperar, eu não consigo vencer. Mas tem um detalhe: eu não sou ruim no que eu faço. Eu sou um bom padeiro, eu sou um bom pedreiro, eu sou um bom barbeiro. Por que eu não prospero se eu sei o que eu faço? Eu conheço bem o meu trabalho, eu não sou ruim no que eu faço. Não, eu sou um bom cozinheiro, pastor. Mas apesar de eu ser bom no que eu faço, eu sou um bom vendedor, eu sou um bom isso, eu sou um bom aquilo, mas as minhas redes estão vazias. Eu não consigo prosperar, eu não consigo crescer. Eu não sei o que acontece. Tem hora que eu penso que alguma coisa que fizeram para mim, parece que tem uma macumba, não sei se tem um feitiço, eu não sei o que acontece. Eu não consigo avançar. Tem sido só frustração. O meu ponto não é ruim, o lugar que eu estou não é ruim, o meu produto não é ruim. Por que é que eu não prospero? Por que é que eu tento e não consigo vencer? Talvez seja o dilema de muitos. O Pedro não conseguiu apanhar nada. Mas veja, irmãos, a Bíblia diz que Jesus estava observando tudo. E Jesus, após a frustração dele, Jesus fala para ele: olha, empresta o teu barco um pouquinho, tinha uma multidão para ouvir a palavra. Jesus pede o barco dele emprestado, entra no barco dele, prega de dentro do barco para a multidão, fica um tempo falando com a multidão, e depois que Jesus ensina tudo, fala tudo que ele tinha que falar para a multidão, o Pedro gentilmente cedeu o barco. O Pedro, tranquilamente esperou que Jesus terminasse. Talvez o Pedro tivesse doido para voltar para casa, doido para ir embora, porque
para descansar. Depois de pescaria cansa também, ainda mais frustrado desse jeito, queria ir para casa, vou para casa, porque eu não aguento mais isso aqui, né? Chega em casa, tomo um banho, porque eu estou cansado. Não, ele esperou que Jesus ensinasse, tal. E depois que Jesus ensinou, usou o barco dele, Jesus fala para ele: Pedro, faz o seguinte, vai lá e lança a tua rede no mar alto. E o Pedro disse para Jesus: Senhor, nós lançamos rede a noite toda e não apanhamos nada. Estamos frustrados, tristes. Eu tenho tentado e não tenho conseguido. Eu estou fazendo a minha parte, mas eu já estou desanimando, porque eu tento e nada. Na minha vida tem sido assim, eu tento, mas não consigo. Já pensei em parar, já pensei em desistir tantas vezes, já pensei até em fazer uma besteira, pastor. Tanta coisa que passa na minha cabeça. As pessoas falam que eu sofri, as pessoas vêm e falam para mim que eu não consigo mesmo e tal. Tem gente vivendo esse dilema, como o Pedro estava aqui. Veja o que o Pedro diz: Senhor, eu tentei a noite toda, eu lancei redes a noite toda, mas não apanhei nada. Mas, porque o Senhor está mandando, porque o Senhor está me orientando, então eu vou fazer do jeito que o Senhor está dizendo. O Senhor falou, então eu vou fazer do jeito que o Senhor está dizendo. Só vou fazer porque o Senhor está dizendo, porque de mim mesmo eu ia embora agora, não tentava de novo não. E a Bíblia diz que o Pedro então lança as redes de acordo com o que Jesus falou. E a Bíblia diz, irmãos, que as redes se encheram. Era tanto peixe, mas tanto peixe, que ele teve que pedir ajuda aos outros. Os outros vieram para ajudar. As redes se encheram de tal maneira, a Bíblia diz que o barco deles quase afundou de tanto peixe que tinha. Amém ou não amém, irmãos? Mas a noite toda não apanharam nada. Como é que agora apanharam? É porque agora o Pedro lança a rede de acordo com a direção que Jesus deu a ele. Você vai ver que esse episódio acontece também lá em João 21. Após a morte e a ressurreição de Jesus, eles vão pescar. A noite toda não apanharam nada. Jesus aparece na praia, não sabiam que era Jesus, e Jesus fala: lança a rede do lado direito que você vai pegar. E ele lança do lado direito e mais uma vez acontece o milagre. 153 grandes peixes para o Pedro. A rede quase partiu de novo. Deus deu a bênção para eles, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Mas o Pedro só prosperou aqui, só conseguiu vencer porque ele lançou a rede na direção de Jesus. Jesus o instruiu. Amém, meus irmãos? Esse texto você já deve ter ouvido várias vezes, com vários entendimentos. Esses dias eu estava orando e Deus me fez entender o seguinte, irmãos. Esse texto mostra para mim e para você que às vezes, mesmo que nós sejamos muito bons no que nós fazemos, talvez você é alguém muito bom no que você faz, mas em algum momento você vai precisar de um tutor. Guarda isso. Em algum momento, ainda que você seja muito bom no que você faz, talvez você se considere o melhor no ramo, você vai precisar de um tutor, de um instrutor, de alguém que te instrua em algum momento. E é esse instrutor que Deus coloca diante de você que vai fazer toda a diferença na tua vida. Aqui, o tutor foi o próprio Jesus. Mas o Pedro sabia pescar. O Pedro entendia do assunto. Mas mesmo assim ele precisou de um instrutor. Nós precisamos ser humildes para entender que em algum momento, por melhor que exerçamos uma função, tem alguém que sabe mais que a gente. Tem alguém que entende mais do que a gente. Tem alguém que conhece mais do que a gente. E pode nos ajudar. Porque se a gente ficar orgulhoso, não preciso de ajuda não, eu sou bom nisso, eu conheço, eu sei. Se o Pedro dissesse assim, lançar a rede nada, já pesquei a noite toda, deixa para lá, eu sei, eu conheço o mar. Não, o Pedro foi humilde para aceitar a orientação que veio de Jesus. Em algum momento, guarda o que eu estou lhe dizendo, você vai precisar de um tutor, de um instrutor, de alguém que lhe dê um toque, de alguém que diga para você, olha, não está dando certo assim, por que você não faz assim? Se você for humilde, como Pedro foi humilde para receber essa instrução, a sua rede vai se encher em nome de Jesus.
Mas às vezes falta esta coisa, desta humildade. Não, você está querendo me dar aula? Você está querendo me ensinar? Quem você pensa que é? Pedro podia dizer para Jesus: Ei, rapaz, você vai ensinar a mim? Eu conheço esse mar da Galileia igual a palma da minha mão. Se eu não conseguir, o grande Pedro, não conseguir, você vem me ensinar? Não, Pedro falou: se você está dizendo, eu vou ouvir a instrução do meu tutor. Amém, meus irmãos? Eu conheço muito, eu sei muito, mas tem gente que sabe mais do que eu, então eu vou fazer o que você está dizendo. E deu certo, irmãos. Esse não é o único caso na Bíblia em que alguém que sabe muito de um assunto precisa de uma instrução de alguém. O Pedro foi só um dos casos. Podia citar alguns para vocês. Por exemplo, Moisés. Em Êxodo 18, a Bíblia mostra do verso 21 em diante, a Bíblia diz que o Moisés, ele era pastor de 600 mil pessoas. Esse número cresceu depois, chegou a mais de 3 milhões. Moisés, então, era um pastor de muita gente no deserto. Tudo era Moisés. Aí o sogro do Moisés observou que o Moisés, eu não vou abrir o texto por causa do tempo da gente, o sogro do Moisés observou que o Moisés passava o dia inteiro atendendo pessoas. Qualquer demanda que tinha, qualquer problema que tinha, vão lá no Moisés. O Moisés passava o dia inteiro atendendo pessoas. Problemas pequenos e tal, problemas grandes, vinha até o Moisés. O sogro dele observou e falou assim: ô Moisés, por que você não levanta homens capazes para te ajudar nessa função? Eles resolvem as questões menores e você resolve só os problemas grandes, porque senão você vai se arrebentar, rapaz. Olha aí rapidinho comigo, deixa eu lá. Êxodo 18, 21, põe para mim Êxodo 18, 21. O sogro dele foi o tutor dele, foi o instrutor dele. Moisés não sabia o que estava fazendo? Sabia, mas precisou de um instrutor, olha lá. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maioral de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem esse povo em todo tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Moisés, você está se arrebentando de trabalhar, quando você podia colocar alguém para te ajudar, resolvendo as questões menores, e trazendo só os problemas grandes para você. A carga vai diminuir para você, Moisés. Irmão, Moisés fez o que ele disse, e que bênção que Moisés recebeu. Tinha uns assuntos tão simples, e o Moisés estava ali, podia ter alguém para resolver para ele. Veja, a instrução do sogro dele, o sogro foi ali o instrutor, o tutor dele, e você vai ver que esse sogro, em alguns momentos na vida de Moisés, foi uma bênção tão grande, não foi só aqui. Ele era um instrutor perfeito para Moisés, amém, meus irmãos? Moisés sabia o que estava fazendo, mas precisou também do quê? De um instrutor, de um tutor. Podia citar o caso de Ruth. A Bíblia diz que a Ruth, a Noemi sai da terra de Belém junto com seu marido e seus filhos, vai para a terra de Moabe. Lá em Moabe morre o marido de Noemi, os filhos de Noemi, após terem casado com duas moças moabitas, Orfa e Ruth. E aí disseram para Noemi que o pão, a colheita já estava boa de novo em Belém. A Noemi decide voltar para Belém. A Orfa não vai, mas a Ruth vai com ela. A Ruth não sabia nada de Belém. E aí a Noemi vai instruindo. Olha, você vai trabalhar, ela foi trabalhar, arrumou emprego na lavoura de um homem chamado Boaz. E aí a Noemi vai instruindo, faz assim, faz assim, faz assim, faz desse jeito. Olha, esse homem é um bom marido. A Noemi orientando em tudo, irmão. Ruth, lava-te, toma um banho caprichado, coloca o teu melhor perfume, coloca a tua melhor roupa, vai lá onde Boaz está, se apresenta para ele. Você é uma mulher bonita, você é uma mulher viúva, mas, poxa, vai lá, ele vai te receber, aquela coisa toda, vai que você consegue, vai dar tal. A instrução da sogra, irmão. Você conhece a história. A Ruth acaba se casando com o Boaz, ela começa trabalhando na lavoura e se torna a dona da lavoura inteira. Por que a Ruth prosperou? Por que as redes dela se encheram? Ela ouviu a instrutora que ela tinha, que era a sogra dela. Podia citar ainda o caso de Esther. Esther era órfã de pai e de mãe.
precisava da instrução de alguém. Aí o tio dela a instruiu. Mardoqueu a inscreveu no concurso, aquela coisa toda. Ela passou no concurso e tornou-se a rainha Esther. Tanta coisa ali que ela, em alguns momentos que ela estava dando uma vacilada, e o tio vinha e corrigia: ó, Esther, é assim, hein? Ó, Esther, é assim, hein? Ó, Esther, você já é rainha, mas se você não proceder direito, vai morrer todo mundo. Esther, ó, Esther. E a Esther conseguiu vencer, todo o povo judeu conseguiu ser poupado ali, por causa dessa atitude do Mardoqueu e a atitude da Esther. O que eu estou querendo te mostrar, irmãos? Todos nós, em algum momento, vamos precisar do quê? De um tutor. Diga para o seu irmão: você precisa de um tutor também. O instrutor também. Pastor, eu já conheço bem o assunto, eu já domino bem o meu assunto, eu não preciso. Não precisa não. Eu não preciso porque eu já preciso, irmão. Ou então a sua rede vai continuar vazia. Ou então você vai continuar do jeito que você está. Vai continuar limitado no que você está. Sabe, irmãos, é igual aquela planta que você coloca dentro de um vaso, ela fica limitada dentro do vaso, não cresce para lado nenhum. Esses dias eu vi um vídeo interessante, um homem, ele pegou duas plantas da mesma idade, né, plantou as duas no mesmo, plantou uma num lugar, num vaso assim, e plantou a outra no terreno aberto, mesmo tempo. Depois ele foi olhar, aquela que estava dentro do vaso ali cresceu um pouco, mas aquela lá fora, ela se estendeu. Quer dizer, às vezes você fica preso aí a um entendimento. Não, eu já sei, pastor. Eu não preciso que ninguém me ensine não, porque eu já sou doutor nesse assunto. Você vem me dar aula? O Pedro foi humilde para reconhecer que precisava de um tutor. Amém, meus irmãos? Em algum momento da sua vida, por melhor que você seja, você vai precisar de um. Deixa Deus dirigir você. Aí é que vem o curioso da palavra, porque às vezes esse instrutor, esse tutor, vai ser o próprio Deus. Em algum momento vai ser alguém que Deus vai usar para te abençoar. Se você for humilde e receber a instrução, você vai longe. Mas às vezes a pessoa não quer ouvir. Eu podia citar um texto bíblico também, de alguém que não quis ouvir a instrução, alguém que não quis um tutor. Você lembra de Roboão, filho de Salomão? A Bíblia diz que os anciãos vieram dar um conselho para ele. Homens que sabiam o que estavam dizendo, homens instruídos, deram para ele um conselho: olha, o teu pai Salomão era muito duro com a gente, hein? Muito duro com o povo. Se eu fosse você, eu pegava mais leve com o povo, que você ia conquistar o povo. Se você der boas palavras para esse povo vai ser teu servo para sempre. Trata bem o teu povo, dê boas palavras, não pisa em ninguém, não mira ninguém não. Foi o conselho que deram para que o reino dele fosse um sucesso. Mas ao invés de ouvir o conselho deles, ele foi ouvir o conselho dos jovens que cresceram com ele. Os jovens disseram: não, você tem que humilhar o teu povo, você tem que pisar neles, você tem que fazer pior que o teu pai fez. Ele ouviu o conselho dos jovens e o reino dele rachou. Deus vai colocar um instrutor às vezes diante de você. Se você ouve o conselho, a tua rede se enche. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Se não ouve, o teu reino racha. Você escolhe o que você quer. Quer que o teu reino se rache? Quer que aquilo que você tem se perca, cabe? Ou você quer rede cheia? Eu prefiro rede cheia, irmão. Volto a dizer, esse tutor, esse instrutor, é curioso, porque aqui, o Pedro sabia que era Jesus que estava mandando ele lançar a rede. Lá em João 21, ele não sabia, porque Jesus não se revelou. Então vão haver momentos em que você vai ver que é o próprio Deus te dirigindo. Em outros momentos pode ser uma pessoa que Deus vai usar. Você não sabe tudo, eu não sei tudo, irmãos. Eu podia citar para você casos de pessoas que de um modo sobrenatural receberam uma instrução de Deus para trabalhar, para vencer, para prosperar. Eu tenho conhecido em Petrópolis um marceneiro, um baita marceneiro. Cheguei a trabalhar com ele, ajudando ele. Ele conta que quando ele começou não sabia nada, trabalhava lixando móveis e tal, aquela coisa numa marcenaria, e Deus falou para ele: sai que eu vou te abençoar. Mas ele não sabia trabalhar, só tinha o serrote e o martelo. Ele contava para mim, e ele disse que orava a Deus: Deus, como é que eu faço? Aí pegava os serviços sem fazer, sem saber fazer, e orava a Deus, e Deus dava a ele em sonho. Ele sonhava a maneira certa de trabalhar na madeira. Você acredita que Deus pode agir assim, de um modo sobrenatural? Ele dizia a Deus: eu não sei como é que faz. E Deus mostrava a ele nos sonhos: corta assim, faz assim, corta desse jeito. E dava certinho no final. Está lá com a marcenaria dele há anos, trabalhando lá em Petrópolis. Eu trabalhei com ele, fui fazer um trabalho com ele em Copacabana, num apartamento em Copacabana, de frente para o mar. Coisa cara, irmão, trabalho grande que ele pegou para fazer. Mas começou assim, com um martelo
e um serrote. Quem é que o instruiu? O próprio Deus trouxe a instrução. Se você é de Deus, Deus pode instruir você também, amém ou não amém, irmãos? Ele sabe fazer a coisa. Tem coisa que às vezes vai vir o próprio Deus, sabe, vai ser algo assim sobrenatural mesmo. Eu tenho um outro conhecido, tem uma baita de uma loja lá em Petrópolis, e quando eu estive lá, ele estava contando para mim, ele falou: Paulinho, tu não sabe como é que isso aqui surgiu. Eu estava quebrado, eu tinha uma lojinha pequenininha, eu estava quebrado, eu estava falido, devendo todo mundo. E um dia eu acordei e falei: Deus, se o Senhor não me ajudar, eu vou entregar isso aqui, o Senhor vai me dizer o que o Senhor quer de mim aqui, porque eu não aguento mais ficar aqui. Eu estou quebrado, eu estou falido, isso aqui está terrível, isso aqui, não quero mais. Qual o plano que o Senhor tem para mim? Porque se o Senhor não quiser, eu vou fechar isso daqui, mas eu quero que o Senhor me fale, eu não quero fazer nada por minha conta. Fala comigo, o Senhor quer que eu continue aqui? Porque por mim eu fecho isso aqui agora. Fala para mim, Jesus. Mais uma vez Deus se manifesta. Quando eu falo assim, irmão, nós somos chamados, nós somos guiados pela palavra. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Mas Deus pode falar com alguém por meio de um sonho. Mas eu sou guiado pela Bíblia. Sonho não é para dirigir, é a palavra. Mas às vezes Deus pode dar uma experiência assim. Por que não? Pode. Não deu para o José, não deu para outros na Bíblia. A gente tem que ficar, dar ênfase, muita ênfase a isso, né? Ficar assim doido atrás disso. Não. A Bíblia diz que a minha mente não tem que ficar sobrecarregada com visões, não é isso que eu estou querendo que você entenda. Mas Deus pode falar assim. Sabe como é que Deus prosperou aquele homem? A loja dele está lá, gigantesca lá. Ele contou para mim, ele disse: Paulinho, eu sou professor de matemática. Ele é professor de matemática. E ele sonhou com um professor, dava uma aula de matemática para ele. Chegava, sentava ele na cadeira: senta aí, vou te dar uma aula de matemática. Pegava o giz, escrevia no quadro um número e falava: tua aula está encerrada, faz isso daí que tu vai vencer. Pronto, faz aí, a aula já está dada, é só fazer isso daí. Um número escrito no quadro. Ele acordou com aquele número na cabeça. Sabe que número era? Era o número de um celular, que ele nem sabia de quem era. Aí falou: já que Deus estava me dando um número, eu vou ligar. Irmão, foi só ligar. Quando ele ligou para aquele número, para aquela pessoa, e foi abrindo uma porta atrás da outra. Ele não sabia para quem que ele estava ligando, mas a porta foi abrindo, um foi abrindo para o outro, um passando para o outro, de um para o outro, de um para o outro. Irmão, daí a pouco ele estava com uma loja nova. Deus abriu a oportunidade para ele mudar daquele pontinho pequenininho, passar aquele pontinho para alguém e pegar uma loja maior. E foi assim, um atrás do outro. Deus abençoando aqui, abençoando ali. Aí montou uma loja de material de construção. Mas não tinha onde colocar areia, pedra e tal, porque o terreno não tinha o terreno. Alguém cedeu o terreno de graça. Uma mulher que ele nem conhecia. Falou assim: olha, esse terreno é meu, mas eu tenho tanto terreno, tenho tanto imóvel. Isso aí não me faz falta não. Pode botar, pode usar aí, não te cobro nada. Pode usar. Começou a botar areia dele, pedra. Vai lá ver o tamanho da loja hoje, irmão. Quem o instruiu? Foi o próprio Deus. É igual Pedro aqui, que já não sabia mais o que fazer, mas Deus deu a direção. Tenha comunhão com Deus e Deus dirige você. Amém ou não amém, irmãos? Isso é para quem tem intimidade. Por isso a gente fala tanto de intimidade com Deus, de você andar com Deus, porque Deus pode falar com você e te abençoar. Às vezes Deus, o próprio Deus, vai dar instrução para você. Amém ou não amém, irmãos? Deus pode fazer. Deus pode, de um modo sobrenatural, falar para você e dirigir você. E aí você prospera, e aí as portas se abrem. Eu me lembro, um outro conhecido meu, e ele, alguém de muita oração também. Você vê a importância de você ser uma pessoa de oração, para Deus te dirigir. Ele não sai de casa sem orar. Ele fala: primeiro eu faço meu devocional, eu oro, depois eu saio de casa. Depois que eu orei bastante, eu saio. Aí Deus vai dirigindo. Ele contou que ele queria comprar um terreno num lugar, lá no Rio de Janeiro. Um lugar bom, ele viu que aquele lugar era bom, falou: vou comprar um terreno aqui. Aí ele viu o terreno. Segundo ele, o terreno era bom e o terreno era caro também. O terreno, sabe, custava R$1 milhão. Era o valor do terreno. A placa estava lá, R$1 milhão. Aí ele falou: poxa, R$1 milhão, tá caro esse negócio. Mas como era um homem de condição também, R$1 milhão, o valor do terreno. Aí alguém se apresentou para ele como corretor e disse assim: não, eu, como corretor, consigo esse terreno para você por 800 mil. Já deu uma melhorada, né? Ó, ele ficou feliz, 800 mil, já deu uma poupada aqui. Aí, tal. Começou a conversar com o cidadão e estava até decidido a comprar. Aí ele contou que um dia ele saiu de casa, orou bastante antes de sair de casa: Deus, eu preciso daquele terreno e tal, aquele terreno é tudo que eu preciso, o lugar é bom, me dá uma bênção para comprar esse terreno. Saiu de casa. Aí ele contou que deu vontade nele de tomar café.
ele não toma café. Tem alguém aqui que não toma café também? Tem alguém que não toma? Tem um monte aí, ó. Ele é igual você, não toma café não. Pode dar vontade de tomar café em alguém que não toma café? Deu vontade de tomar. Aquela vontade veio dentro dele, falou, pô, não gosto de café, por que deu vontade de tomar café? Você vê que às vezes o próprio Deus faz a coisa. Aí foi na lanchonete que tinha e falou assim, vou tomar um café, me bota um café para mim. Não gosta de café, deu vontade de tomar café. Aí começou a conversar com o rapaz da lanchonete, vem cá, tal, tem um terreno aqui para vender, não tem? Tu queria comprar um terreno? Ah, eu conheço o dono desse terreno aí. Eu acho que ele quer 600 mil. Você percebe que a coisa vai caindo? De 1 milhão caiu para 800, agora para 600. 600? Mas o corretor falou que era 800. Ele ficou quieto na dele, né? Você conhece o dono? Você pode me dar o telefone? Não, eu te dou o telefone dele. Pegou o telefone, ligou, foi lá, conversou diretamente com o dono. O terreno caiu para 500 mil. E para ele pagar do jeito que ele podia pagar, montou lá o negócio dele, montou a loja dele, concessionária dele, aquela coisa toda. Veja, o terreno de 1 milhão saiu por 500 mil ainda assim. Mas você vê, eu acho interessante o detalhe do café. Deus botou nele vontade de tomar café. Você percebe que as coisas são sobrenaturais? Que Deus dirige a coisa? Se você está em comunhão com Deus, foi igualzinho quando Jesus falou, lança a rede do lado direito, ele foi e obedeceu. Esteja atento ao que Deus está falando para você. Esteja atento ao que Deus está lhe dirigindo, irmãos. Ande com Deus, tenha comunhão com Ele. Às vezes, eu costumo falar que não tem oração, não existe oração não respondida, existe uma comunhão ineficiente. Às vezes a minha comunhão não está sendo eficiente o suficiente, não está sendo como devia ser, não está sendo aquilo tudo. Porque se eu estou em comunhão com Deus, Ele faz. Amém ou não amém? Agora, para eu fechar aqui, às vezes também, irmãos, a coisa vai ser natural. Eu estou falando que Deus pode nos instruir sobrenaturalmente, mas às vezes você pode pedir uma orientação natural a alguém que você conhece, que pode te ajudar. Para com essa coisa de achar que você conhece tudo, que você sabe tudo do ramo, eu tenho tantos anos. Irmão, às vezes você precisa de um instrutor, e se você não ouvir essa direção de Deus, você continua do jeito que está, ué. Se não for humilde para entender que precisa, a gente vai continuar do mesmo jeito. Ah, eu sou pastor há tantos anos, não preciso de instrução. Preciso, é. Me dá uma instrução aqui que eu preciso. Eu não sei tudo, não. Ah, mas eu sou desse ramo há muito tempo. Se você não ouvir uma instrução, você não vai. Eu estava vendo esses dias a história de uma banda muito antiga, anos 80, 90, eu era criança e ainda tocava as músicas dessa banda no rádio. Eu estava vendo a história da banda. E estava falando lá, a banda era muito boa, os músicos muito bons. Música boa, músicos bons. Anos 80, anos 90, aquela coisa toda. Mas a banda não decolava. Boa música, bons músicos, música de qualidade, mas os discos se encaravam lá no Vendia. É uma banda americana. Um dia alguém disse para eles, por que vocês não contratam um arranjador para vocês? Por que não contratam um diretor para a banda de vocês, um arranjador? Aí arrumaram um arranjador brasileiro, o camarada fazia uns arranjos, camarada brasileiro. Irmão, o camarada entrou para ajudá-los, a banda decolou, arrebentou. Tinham talento, tinham tudo. O que faltava? Um tutor, um instrutor. O que mudou? Alguém para dar uma dica. Faz assim. Essa música aqui, ó, por que não faz só com violão? Por que não tira o resto dos instrumentos, bota só um violão aqui? Por que não põe um sax ali? Por que não faz desse jeito? Por que não faz assim? Irmão, mudou a história da banda, a banda arrebentou no mundo inteiro. Uma peça mudou o negócio todo. O que faltava? Um tutor, um instrutor. Às vezes é o que te falta. Alguém que tem uma visão que você não tem, irmão. E não se iluda, você não sabe tudo. Eu não sei tudo. Tem sempre alguém que sabe mais, que tem uma visão melhor que a minha. Eu acho que a minha visão é melhor, não é? O Pedro podia pensar, não, eu sou o melhor no assunto. Não é, tem alguém que sabe mais que você. Ah, eu sou um vendedor, mas tem alguém que sabe mais de venda que você. Pode estar certo que tem. Você não é o melhor que tem no mundo. Tem sempre alguém que tem. E uma conversa, às vezes, sabe, às vezes uma conversazinha informal pode mudar tudo. A sua visão se abre. Eu me lembro o irmão no Rio de Janeiro, a visão, me impressiona a visão dele para negócios, para terreno, para imóveis, essa coisa. Você começa a conversar, você começa a contar as experiências dele, você sai dali, o cara te dá uma aula em 20 minutos, começa a conversar com ele, Paulo, assim, se assim, se assim, você fala, rapaz, quem tem visão, irmão.
faz assim, faz assim, faz assado. Você fica impressionado às vezes, que é uma visão que eu não tinha, mas conversando com ele, então Deus pode usar um instrutor para te abençoar. Eu lembro uma vez um carro que eu estava olhando aquele carro, aquela coisa toda, eu falei com um amigo, o que você acha desse carro aqui? Ele é vendedor de carro. O cara me deu uma aula, irmão, eu falei, poxa, eu ia quebrar a cara ali, achando que era coisa boa, e não é nada, o camarada ele tem uma visão que eu não tenho, e me deu uma visão para a vida inteira. Às vezes você acha que você sabe, você não sabe. Pega essa palavra então e põe no coração. O Pedro precisou de um instrutor, o Moisés precisou de um instrutor, a Ruth precisou de um instrutor, a Esther precisou de um instrutor, podia citar outros que precisaram. Nós não somos melhores que eles, nós também precisamos de um instrutor, amém ou não amém? Em algum momento vai ser o próprio Deus que vai instruir, em outros momentos Deus pode colocar alguém no teu caminho para lhe dar uma instrução, para você melhorar aquilo que você tem, para que a sua rede se encha, amém ou não amém, irmãos? Mas tem que ser o quê? Humilde. Diga para o seu vizinho, seja humilde, para ouvir a voz do instrutor. Que a gente às vezes, não, você está querendo me dar aula, querendo me ensinar, rapaz, eu sei, você acha que você é o único que sabe trabalhar, você acha que você é o único que sabe fazer as coisas? O Pedro podia ter dito isso para Jesus, Jesus, fala sério, né? Eu sou o mestre da pesca, eu sou o mestre dos mares, fala sério, não. O Senhor está dizendo, então eu vou fazer, amém, meus irmãos? Ouça a voz do instrutor, em algum momento, vai por mim, você vai precisar do instrutor. Às vezes esse instrutor vai ser o próprio Deus. Se você estiver em comunhão com Deus, o próprio Deus te instrui. E se você estiver em comunhão com Deus, também em algum momento Deus usa alguém para lhe dar essa instrução. Aí você lança a rede de acordo com a instrução e o teu barco vai se encher. Pastor, eu sou bom no que eu faço, talvez falta uma instrução. Às vezes é um Sebrae que vai ajudar, não é assim? Às vezes é uma instrução, é um curso que você vai fazer, alguém que vai lhe dar uma instrução melhor. Você já está desenvolvendo o trabalho, mas falta alguém para lhe dar uma visão que você não tem, para lhe dar uma instrução. Se você fizesse assim, por que você não faz assim? Você diz, irmão, isso faz toda a diferença para quem quer vencer, em nome de Jesus de Nazaré, amém? Pega essa palavra e põe no coração. Todos nós em algum momento precisamos de um instrutor, sejamos humildes para receber essa bênção em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir a palavra do nosso Deus, irmãos. Glória a Deus.